Sou a professora Márcia. Hoje, em nossa aula de Geografia, vamos aprender sobre a organização da sociedade pelo modo de produção. Vamos lá? Quando vamos a um supermercado e compramos alimentos, bebidas e outros itens, estamos adquirindo bens. Da mesma forma, quando pagamos a passagem do ônibus ou uma consulta médica, estamos pagando um serviço. Ao vivermos em sociedade, participamos diretamente da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços, ou seja, participamos da vida econômica da sociedade. A organização é fundamental para a vida em sociedade, que vem sendo alterada com o passar dos anos, pois a tecnologia, cada vez mais presente em todos os setores, causa mudanças e exige novos conhecimentos, transformando os processos produtivos cada vez mais rápidos. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. A seguir, veremos vários modos de produção. Na comunidade primitiva, os homens trabalhavam em conjunto. Não existia ainda a ideia da propriedade privada dos meios de produção. As relações de produção eram de todos e todos repartiam o fruto do trabalho. O Estado não existia, só passando a existir como instrumento de organização social e de dominação. Na sociedade escravista, os meios de produção e os escravos eram propriedade do senhor. O escravo era considerado um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição. Os senhores eram proprietários da força de trabalho dos escravos e dos meios de produção, terras, gado, etc., e do produto do trabalho. O modo de produção asiático predominou no Egito, na China, na Índia e também na África do século passado. Tomando como exemplo o Egito, no tempo dos faraós, vamos notar que a parte produtiva da sociedade era composta pelos escravos, que eram forçados, e pelos camponeses, que também eram forçados a entregar ao Estado o que produziam. A sociedade feudal era constituída pelos senhores e servos. Os servos não eram escravos de seus senhores, pois não eram propriedade deles. Eles apenas os serviam em troca de casa e comida. Trabalhavam um pouco para o seu senhor e outro pouco para eles mesmos. Num determinado momento, as relações feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas. Como a exploração sobre os servos no campo aumentava, o rendimento da agricultura era cada vez mais baixo. Na cidade, o crescimento da produtividade dos artesãos era freado pelos regulamentos existentes e o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem feudal. Já começava a aparecer as relações capitalistas de produção. Caracteriza-se como um sistema econômico e social voltado para a obtenção do lucro, com base na propriedade privada dos meios de produção, bancos, fazendas, indústrias, etc., e na exploração do trabalho alheio. Como é o proprietário dos meios de produção, os capitalistas burgueses têm liberdade para escolher o que vão produzir e ofertar ao mercado. Para isso, necessitam do trabalhador, o proletariado, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção, isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população: emprego, habitação, educação, saúde. Nela não há separação entre proprietário do capital, o patrão, e os proprietários da força do trabalho, os empregados. Isso não quer dizer que não haja diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função de o trabalho ser manual ou intelectual. Inicia-se com a Revolução Industrial. O acúmulo de riqueza provinha do comércio de produtos industrializados das fábricas europeias.
enorme capacidade de transformação da natureza, por meio da utilização cada vez mais de máquinas movidas a vapor, gerando uma grande produção onde a multiplicação dos lucros era cada vez maior. Essa fase estende-se do século XVI ao século XVIII, iniciando-se com as grandes navegações e expansões marítimas europeias. O acúmulo de riqueza era gerado através do comércio de especiarias e matérias-primas não encontradas em solo europeu. Iniciada no século XX, após o término da Segunda Guerra Mundial, estendendo-se até os dias de hoje. Uma das consequências mais importantes do crescimento acelerado da economia capitalista foi o brutal processo de centralização dos capitais. Várias empresas surgiram e cresceram rapidamente: indústrias, bancos, corretoras de valores, casas comerciais, etc. A acirrada concorrência favoreceu as grandes empresas, levando a fusões e incorporações que resultaram a partir dos fins do século XIX, na monopolização de muitos setores da economia. Agora, vamos rever o que aprendemos através de alguns exercícios. Observe a história em quadrinhos com o personagem Calvin. Exercício número 1. Observe a história em quadrinhos com o personagem Calvin. A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. Essa característica e essa política estão indicadas em: alternativa A, liberdade de comércio, ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos. Alternativa B, sociedade de classe, sistema de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada. Alternativa C, economia de mercado, programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos. Alternativa D, trabalho assalariado, campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado. A alternativa correta é a letra C, economia de mercado, programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos, pois o modo de produção capitalista apresenta certas características estruturais que não se alteraram ao longo da história, como é o caso da sua organização sob a forma de uma economia de mercado. Esse aspecto do capitalismo é perceptível a partir do diálogo entre os personagens Calvin e Suzy, acerca da relação entre oferta e procura. Por outro lado, a dinâmica desse modo de produção vem incorporando modificações, como é o caso do aumento da intervenção do Estado na economia, que pode ser identificada pela referência aos subsídios concedidos aos setores menos eficientes. Exercício 2. A base da propriedade era comunitária, logo, somente dessa forma seriam superadas as dificuldades decorrentes da precariedade dos instrumentos de trabalho. A superação das hordas ou tropas coletoras possibilitou a formação de novas coletividades, isto é, os clãs, nos quais os indivíduos estão unidos pelos laços de parentesco e dividem o fruto do trabalho de forma igualitária e com pouca possibilidade de acumulação de bens e de formação de propriedade privada, em função da pequena produção. O texto acima se refere ao modo de produção. Alternativa A, mercantilista. Alternativa B, primitivo. Alternativa C, asiático. Alternativa D, feudal. Alternativa E, socialista. A alternativa correta é a letra B, primitivo, pois na comunidade primitiva os homens trabalhavam em conjunto. Não existia ainda a ideia da propriedade privada dos meios de produção. As relações de produção eram de todos e todos repartiam o fruto do trabalho. Lembre-se, o modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. E nós, como cidadãos, participamos ativamente da vida econômica da sociedade. Obrigada e até nossa próxima aula.